todo mundo quer saber atualização sobre o Germancano, a gente traz aqui nesse vídeo. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Nesse vídeo aqui também vamos falar bastante sobre o que a gente pode trazer da coletiva do Renato Gaúcho e um pouquinho também sobre Everaldo. Vamos embora, tá? Cheguei agora há pouco do Maracanã, são 3h52 da manhã. Enfim, é complicado, né? Fazer a cobertura toda lá e etc. Mas a gente tá sempre trazendo aquele conteúdo maroto pra você. Então deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, dá essa moral aqui pra gente, beleza? Vamos lá. Eu vou abrir aqui com, acho que é o principal aqui, né, a ser falado, é sobre atualizações e notícias do Germancano. O Fluminense não fez ainda qualquer informe sobre o Germancano, mas essa foto aqui do André Durão, né, que é uma foto do jornalista, repórter fotográfico lá do GE. Globo, olha aqui só, botei na tela para vocês. É uma foto muito boa, inclusive, né? A foto do momento preciso, mas uma foto desesperadora, né? Germancano com a perna presa, a perna esquerda presa, o jogador da Aparecidense caindo por cima da perna dele. Germancano não jogou praticamente a partida por conta dessa fatalidade dentro da grande área. Bem, primeiro medo de todo mundo é ser rompimento de ligamento cruzado anterior, o famoso LCA, né? Bem, a primeira informação que a gente foi buscar de quem estava vendo e tal, os lances, enfim, das pessoas que trabalham ali um pouquinho mais como especialistas, né, no assunto, foi lá do perfil Ofísio Tricolor, que, enfim, ficou ali muito na dúvida, mas tendo quase certeza de que teria problema de rompimento de ligamento cruzado anterior. O Vitor Lessa foi buscar informações sobre os testes feitos no vestiário, tá? Ainda no vestiário, o Vitor Lessa conseguiu a informação de que o Germancano vai passar por exames nessa quarta-feira, só que, a princípio, os médicos descartaram a lesão no ligamento cruzado anterior, o rompimento do ligamento cruzado anterior, que seria aquele pior cenário. Está descartado 100%? Não, porque isso só se define exatamente com o exame de imagem. Mas existem uma série de exames que os médicos fazem ali com posicionamento, mexer, o quanto sente de dor, aonde sente dor, etc., que permitem aos médicos terem já um diagnóstico preliminar. Então, o que se tem até o momento, até esse momento que está sendo esse vídeo, é um diagnóstico preliminar. O diagnóstico efetivo, provavelmente a gente vai ter ali após o almoço, no final da tarde dessa quarta-feira, beleza? E assim que a gente tiver, a gente traz aqui no canal. Provavelmente eu chutaria até que nesse caso o Fluminense mesmo vai divulgar. No caso do Germancano, é possível, diria até provável, que o Cano fique fora por um considerável tempo. O que é um considerável tempo? Pelo menos aí uns 20 dias, tá? É muito difícil, olhando a lesão e conversando com as pessoas que eu conversei, todo mundo falou e foi, assim, categórico em dizer, é muito difícil que o Germancano não tenha uma lesão, tipo, jogue contra o Sport, jogue na semana que vem contra o San José. Muito difícil que isso aconteça. O mais provável, o mais factível é que ele se afaste dos gramados por pelo menos ali uns 20, 30 dias, porque mesmo que não seja uma lesão de rompimento de ligamento cruzado anterior, há uma grande chance de que seja também um ligamento colateral medial, que é a mesma lesão que o Alexander teve lá atrás e que perdeu ali pouco mais de um mês de jogos do Fluminense, 1 mês, 2 meses, depende muito também um pouquinho da gravidade da lesão. Então, é preocupante, porque hoje o nosso centroavante reserva é o Everaldo. E o Everaldo está, de fato, fazendo até agora um desempenho. Eu cheguei a falar algo no meio da transmissão e que eu vou trazer para cá em vídeo, né? Eu falei lá na transmissão, então sei que muita gente me acompanha só nos vídeos. O Everaldo está abaixo até mesmo do Everaldo do Bahia, que chegou aqui criticado. Quando o Everaldo chegou, eu vi uma rejeição muito grande e tal, e até concordei ali no geral com a rejeição, mas vi uma galera com umas opiniões sem
sem muito embasamento. Acho que a que mais reforçou, até gravei vídeo sobre isso, é o Everaldo, é um atacante de Série B. E aí eu gravei um vídeo pra falar, gente, o Everaldo praticamente não joga Série B. O Everaldo tem gols e a maioria dos gols dele na Série A. Só que aí ele chega muito criticado do Bahia, e eu acho interessante que eu fui olhar bastante os números, entender? Ele jogou lá durante boa parte do tempo jogando de segundo atacante, quase que como um ponta pelo lado esquerdo e tal. Trouxe gente do Bahia para poder fazer análise sobre ele aqui. E aí o que me chamou a atenção é que ele não era o artilheiro dos jogos pequenos lá. Ele fez muito gol em jogo de Série A, a média dele era boa e não era por causa de jogos pequenos. Mas ele sai muito criticado do Bahia. E o Everaldo criticado do Bahia era bem melhor do que o Everaldo que tá rendendo até agora no Fluminense. Claro, são 3 meses, né, mais ou menos. 3 meses de Everaldo aqui no Fluminense. É óbvio que você não pode analisar uma contratação em definitivo do tipo, péssima contratação, pode mandar embora. É um tempo pequeno para você fazer isso. Mas o que a gente tem é isso para analisar. E o que a gente tem até agora me deixa completamente em pânico de ter o Everaldo como a nossa principal opção. E veja bem, eu não estou falando de ter o Everaldo como única opção. Eu estou falando de ser como a principal. O Fluminense vai precisar ir no mercado de qualquer maneira, se o Germancano ficar fora há muito tempo. A diferença é que talvez ele precise de mais um jogador de centroavante, o Matheus Reis está voltando aí agora e tal, precisa ir ao mercado muito mais para compor tendo o Germancano, e a outra história não tendo. O Everaldo não pode ser o nosso 9. Eu não estou falando aqui da camisa, estou falando de jogo mesmo. O rendimento que ele teve, e até mesmo o rendimento, quando eu analisei lá do Bahia, era como um centroavante alternativo, e não como nosso principal centroavante, porque eu continuava acreditando no Germancano. Então assim, a gente vai ter que ir ao mercado. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Ai, como isso? Aí, meu amigo, aí é um problema de quem gastou 6 milhões no Canóbio. Aí é um problema de quem gastou quase 10 milhões somando Freitas, Serna, Ignácio e etc., trazendo uma série de contratações de valores não tão altos, mas grande em quantidade de contratações. Aí é uma outra história, né? Vamos falar um pouquinho sobre a entrevista. O Renato Gaúcho deu 2 respostas. Uma boa e uma bem complicada pra mim. Eu não achei que o Renato Gaúcho foi mal. Pode ser que eu tenha falado do Renato Augusto, tá na outra, mas acho que ele é Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, eu nem achei que ele foi mal no jogo, não, tá? Acho que ele escalou bem. Acho que, além de ter escalado bem, acho que o Renato Gaúcho... Enfim, o que o treinador precisa fazer? Ele precisa montar uma forma que o seu time seja superior ao adversário e crie mais chances com o adversário, ou seja mais efetivo, que essas chances criadas sejam mais efetivas. Faltou os jogadores do Fluminense finalizarem bem, mas as chances foram criadas. E as chances da Aparecidense só apareceram na reta final do jogo, quando o time já tinha se lançado muito pra frente. Então nem achei que o Renato mandou tão mal no jogo. Mas na coletiva ele usou uma muleta que me incomodou, que é a muleta do olha os outros adversários. E eu vou botar aqui na tela, porque ele, apesar disso, concorda com uma fala do Mano Menezes que me chamou um pouco da atenção, porque é uma fala que a tendência é que os jogadores não curtam muito esse tipo de fala, não. Vamos ver. É a primeira resposta da coletiva e depois eu rodo a segunda, que tem também bastante importância. O problema não são os jogos mais difíceis. O problema é que não tem jogo fácil. Eu já abro aqui discordando dele aqui, tá? Porque ele vai falar que a Aparecidense não é um jogo fácil. E pra mim, quem transforma jogo fácil em jogo fácil é o time. O jogo contra a Aparecidense não foi fácil pro Fluminense. Não foi. Porque o Fluminense transformou esse jogo num não fácil. Era ter um pouquinho mais de capricho, como eu falei lá na análise, pra poder matar o jogo. E não conseguiu. Então, quem transformou esse jogo em um jogo não fácil foi o próprio Fluminense. Hoje a gente criou bastante oportunidades. Infelizmente não aproveitamos as oportunidades que nós criamos. Muitas vezes a gente tomou algumas decisões erradas. Concordo plenamente. E quando eu falo que não tem jogo fácil,
vocês mesmo da imprensa falam que esse clube aqui pode ser campeão brasileiro, aquele pode ser campeão brasileiro, esse também tem chance de ser campeão brasileiro. Vamos ver o resultado deles também. Jogaram contra times de terceira divisão, de quarta divisão. E aqui fica bem evidente que o Renato Gaúcho está falando do Internacional, basicamente do Internacional, talvez do Atlético Mineiro nessa conta também, tá? Por quê? O Internacional ganhou por 1-0 dentro de casa do Maracanã do Ceará, time de divisões completamente inferiores. Beleza, né? Dito isso, o Internacional estava escalado com seu time reserva dentro de casa. E chegou a ter um pênalti perdido. Não, um pênalti perdido foi aliás, foi do o goleiro lá pegou. O goleiro do Maracanã pegou um pênalti. Teve 2, acho que gol anulado, se eu não me engano, no Internacional. Com o time reserva. É outra pressão, é outra situação. No caso do Renato, se ele estiver falando também do Atlético Mineiro, primeiro que o Maringá é uma sensação do futebol, né? No geral, assim. Tá todo mundo falando. Tá na Série C também, mas empatou o Atlético Mineiro, de fato. O Atlético Mineiro empatou, mas era fora de casa. Contra um time da Série C que é um dos candidatíssimos a subir pra Série B. O São Paulo ganhou por 1 gol de diferença também. Em casa também, igualzinho, só que é do Náutico. Não dá pra gente botar Náutico e Aparecidense na mesma conversa, desculpa, tá? São coisas completamente diferentes. Então, quando ele tá falando de candidatos ao título, a gente vai precisar ver o seguinte: quanto vai ser Botafogo da Paraíba e Flamengo? É fora de casa o Flamengo. O jogo é na quinta-feira. O Palmeiras, que é outro dos candidatos a título, não dá nem pra botar na conta, porque o Palmeiras pega o Ceará. Time de Série A de Campeonato Brasileiro. O Renato vai botar na mesma conta Aparecidense e Ceará. Então, assim, a conta para se fazer era o seguinte: se o Fluminense tivesse tido esse mesmo resultado, esse mesmo rendimento com uma equipe alternativa, eu acho que a galera estaria muito mais sensata nas comparações, até como foi contra a União Espanhola. Mas foi com a equipe principal. E a grande crítica que tá se fazendo... Pô, tô de sacanagem com o Renato, né? Renato Então não com essa cara, seu olhinho fechado. É mais jogo fácil. É que tem jogo fácil. O jogo contra o São José foi fácil. O jogo contra o Águia de Marabá foi fácil. De certa maneira, dá até pra dizer que o jogo contra a União Espanhola era pra ser fácil e foi dificultado quando o Fluminense bota um time alternativo que também não jogou bem. Então, assim, essa muleta do não tem mais jogo fácil, olha só o tropeço dos outros, ficou meio falha, né? Não tem mais jogo fácil. Eu escutei outro dia uma entrevista do Mano Menezes também, que eu concordo plenamente com ele. Nós estamos numa geração no Brasil que não tem mais aqueles jogadores que decidem os jogos a qualquer momento. Eles têm que ficar ligados nisso também. Então, a gente vem trabalhando, apesar que a gente não tem esse tempo de trabalho, o desgaste da equipe é muito grande. Tenho feito um revezamento no grupo para não perder mais jogadores. Mesmo assim, são 5 substituições, com 3, 4 minutos eu perdi o Cano. Então é difícil. Nós vamos pegar um adversário que é uma carinha de pescoço esse final de semana, que é o Sport, e o Sport não se desgastou durante a semana. Enquanto que a gente se desgastou bastante hoje. Sábado a gente entra em campo de novo. Quer dizer, a cada 3 dias você entra em campo, o desgaste é muito grande. Por isso que muitas vezes eu troco algumas peças, justamente para poupar alguns jogadores, para ter sangue novo e para dar oportunidade para todo mundo. A carninha de pescoço que é o Sport não ganhou um jogo até agora no Brasileirão, né? Renato já se prevenindo, né? Mas eu queria muito entender o que o Renato quis dizer com esse eu concordo com a frase do Mano Menezes. Eu confesso que por várias vezes eu trago aqui minha interpretação, nem sempre está correta, mas eu não consegui chegar à conclusão. Não sei se ele, de repente... Não sei. Eu confesso que não consegui chegar a um ponto da explicação do porquê que ele estaria pensando nisso. Coloca aqui embaixo no comentário se você tem alguma explicação. Ele falou também sobre o Keno. Essa é a resposta que eu acho boa, tá? Ele foi perguntado sobre o Keno. Cada jogador pode te entregar. O Canóbio, o Keno, o Serna. Então, são jogadores com características diferentes. Nós temos um jogador no plantel que tem 1 para 1, que é o Keno. Na teoria, ele tem outro, mas que ele ainda não pôde contar, que é o Riquelme Felipe, né? Então, dependendo do jogo, dependendo do que a gente precisa na partida, eu posso usá-lo. Outras partidas eu posso usar o Canóbio, ou mesmo o Serna, por aí, enfim.
O jogo hoje a gente sabia que nós íamos encontrar o adversário e que nós precisávamos do jogador 1 para 1, que era um jogo pro Keno. Eu achei que ele foi bem. Ele foi bem não só pelo gol, mas ele, pelo lado dele, junto com o Fuentes e depois com o René, nós criamos as melhores jogadas. Eu concordo com o Renato e achei boa a resposta, principalmente pelo motivo dele deixar clara a explicação dele de que, olha só, às vezes eu não vou usar o Keno e é porque eu penso que o Keno é um atacante de 1 contra 1, não é um atacante que vai jogar na profundidade das costas da zaga, etc. E eu cheguei a cogitar isso quando eu falei, olha, ele não botou o Keno no jogo contra o Vitória, o Fluminense já ganhava por 1-0, a Vitória subiu um pouco a marcação, ele não botou. Ele não colocou o Keno no jogo contra o Corinthians, porque, novamente, o Fluminense já tinha um Corinthians jogando mais no seu campo e jogava contra-atacando, não tinha aquela pressão em cima da defesa adversária. Ele não colocou o Keno no jogo contra o Botafogo, que também era outro time que jogava empurrando a equipe do Fluminense para trás, jogando com linha alta, e o Keno tinha jogado apenas o jogo lá com o time reserva contra a União Espanhola, e não foi tão bem. E eu cheguei a falar isso, olha, pode ser que tenha algum problema com o Keno, alguma coisa assim, ou simplesmente ele veja o Keno de uma maneira diferente. Ele veja que o Keno é o atacante desse X1, é o atacante para cortar a defesa que está fechada, nenhum desses jogos recentes ele teve. O que mais me chama atenção nisso, agora ele confirmando essa visão, é o seguinte, ele não vê o Keno como atacante de atacar a profundidade de espaço nas costas da zaga. Eu acho que o Keno tem capacidade para isso. Eu não sei se o Keno tem físico. Ele vê o Canóbio e o Serna com essa característica a mais. O que falta? Principalmente ao Serna falta qualidade técnica para isso. O Serna recebe um lançamento, ele corre, ganha do zagueiro na velocidade e domina mal, ou dá o tapa, adianta demais a bola vai para a mão do goleiro. O Canóbio tem um problema parecido, apesar de ter um pouquinho mais de técnica do que o Serna. Tá bem claro que o Renato não tá satisfeito com o elenco que tem. Isso tá bem claro. Tamo juntos, tá? Deixa o like embaixo, se inscreve aqui no canal. Até a próxima. Valeu.